Bom, estamos de volta para mais um bloco do Baixada Esporte e agora a apresentação do Dunga. Vamos ouvir um trecho da palavra do Gilmar Rinaldi, que é o coordenador. Ele falou: agora tudo passa pelas minhas mãos. A escolha do treinador, a forma de trabalhar. Então o bambambam agora do futebol brasileiro na CBF é o senhor Gilmar Rinaldi. E ele fala sobre o Dunga também. Conheço o Dunga desde, acho que 1980, quando ele chegou no Internacional, que eu já estava lá. Quer dizer, acompanhei a vida toda, nós ganhamos uma medalha de prata na Olimpíada, conquistamos títulos pelo Internacional, ganhamos a Copa de 94 e realmente eu conheço muito como ele pensa e como ele age, com conhecimento profundo. Ele tem uma visão muito parecida com a minha, que aconteceu no dia que eu fui convidado também a trabalhar aqui na CBF. A seleção brasileira é alguma coisa muito importante, nós sabemos o quanto é importante para o povo. Então, não é um convite, é uma convocação. Você esquece todas as outras variantes, que sejam financeiras, de trabalho. Eu estava com a minha vida toda organizada também, ia morar no exterior, com a minha filha já está lá, eu mudei tudo, por quê? Você não pode dizer não a um convite como esse. Pode ser, eu só queria uma dúvida. A gente deixa um sobe-sonzinho deles... Ou eu só faço um resumo do que rolou e devolvo para a Fátima? No primeiro momento não chega a ser uma surpresa, mas no segundo já pensar o que pode ser feito para trabalhar. Isso nós temos um pensamento muito parecido e eu acho que também já é importante colocar que o Dunga frisou, o treinador da Olimpíada vai ser o Galo, já é uma definição e nós vamos estar dando todo o suporte, acompanhando muito o trabalho dele e ele vai estar também interagindo com nós, porque nós precisamos criar, desde as categorias de base até a seleção, um único pensamento, uma única linha. E a todo momento a gente vai ter que ajustar isso, porque o futebol a gente sabe que é muito dinâmico e tem muitas variantes. Bom, tá aí, portanto, o Gilmar Rinaldi falando sobre o porquê ele optou pela escolha do Dunga. Além do que jogaram juntos, né? Ele falou também como gaúcho, que conhece o Dunga há muito tempo. Agora, eu não estou aqui já para dizer, vai dar errado, não vai dar nada certo, o Dunga é a pessoa que não foi escolhida corretamente. A gente tem que dar sempre um voto de confiança, um voto de crédito para aquela pessoa. Senão não é justo. Torna-se algo em que a gente está trilhando o caminho do negativismo. Não é o caso. Eu quero que o Dunga seja campeão do mundo com a seleção brasileira. A única coisa que eu questiono é que há já no Dunga uma rusga, e eu não sei o motivo, talvez ele possa até dizer futuramente, com a forma de trabalhar dele, com as pessoas. Ele é muito carrancudo, ele dá patada a todo momento. Hoje, já na coletiva, já se indispôs com os jornalistas. Vai dizer, mas Edson, ele faz isso porque ele também foi muito castigado, ele foi muito criticado, então ele carrega aquilo dentro dele. Depois que ele saiu da seleção, os caras então escracharam com ele, então ele carrega aquilo. Legal o chão e tal. Mas a verdade é que ninguém trilha um trabalho quando há um clima, quando há um ambiente realmente que não é de amizade, que não é de respeito. A gente sabe que já começa com pedra na mão. Dá a impressão que um lado tem estilingue, do outro tem pedra, e assim começa o trabalho do Dunga. Eu torço para que tudo dê certo. Quero a opinião do Guido, quero a opinião do Gilberto Costa, do comentarista de arbitragem, o Carlos Alberto. O que é que vocês pensam sobre a seleção brasileira e o que pode mudar agora com o Dunga novamente no comando? Bom, em primeiro lugar, dele ser bronco do jeito que ele é, isso aí para mim não interessa. Mesmo porque o Muricy Ramalho também é do mesmo jeito. Cada um tem a sua situação de momento, né? O Dunga é assim porque as perguntas que são feitas para ele também merecem às vezes uma patada. O Muricy Ramalho, você fazia a pergunta para o Muricy, de acordo com o jornalista que perguntava, ele via com os dois pés no peito. O Vanderlei Luxemburgo é a mesma coisa. Então isso daí, dele ser rancoroso, esse é o problema dele. Agora, o que eu acho quais são os critérios que a CBF utiliza para convocar, para contratar um técnico de seleção? Quais são os critérios? O que é feito ali? Tem algum questionário de você preencher e falar, olha, como é que é o treinador da seleção brasileira? O que ele tem que ter? Quais são as características desse treinador da seleção brasileira? Então é essas coisas que a gente não consegue entender. Lógico que você só entende quando você tem no comando da CBF pessoas também que você acha que ali não tem o que dá certo também, que são arcaicas, pessoas que já não têm a mentalidade de futuro. Então isso daí também cria problema, porque você vai juntar o que tem de ruim com o que já está de ruim. Então vai ficar do jeito que está. Esse é o maior problema que eu sinto com relação à convocação do Dunga, com relação ao que ele pode representar para o Brasil. Porque esse negócio de questionamento ele vai ser sempre. Agora, será
que capacidade de organização que ele pode ter, mas o conjunto da CBF tem para levar o futebol brasileiro adiante, essa que é a maior preocupação que existe. O Gilberto Costa, ele teve uma passagem pelo clube dele, que o Inter de Porto Alegre, e não foi feliz. Ele pode, mesmo não dando certo num clube, dando certo na seleção brasileira, que ele já teve uma passagem lá, e ele falou, olha meus números aí, eu fui mais vitorioso do que perdedor. Tudo bem, e é uma verdade. Mas depois saiu da seleção, foi trabalhar no Inter de Porto Alegre, ficou um tempo, né, parado, tal, isolado, meio cabisbaixo, e aí o Inter falou, olha, Dunga, você é prata da nossa casa, você é filho do Internacional, e você vai dar alavancada na carreira de novo como treinador. E deu com a cabeça na parede, que não vingou. Agora de novo na seleção. Qual é a tua opinião a respeito, Giba? Minha opinião, você olhando aquela bancada, nenhum daqueles estariam naquele lugar, na minha opinião. Nem presidente, nem coordenador, ninguém. Só que, quando você escolhe um treinador e você questiona, vamos dar um crédito, é porque a escolha não foi certa. Então, o que acontece? Capacidade, ele vai dar certo, vai dar errado, ele tem 50%. De dar certo, 50% de não dar, certo? Isso aí já, a premissa é daí. Aí o que acontece? Quando você tem, o Dunga, se ele é bronco, se ele discute, isso aí pouco me importa. Agora, vai muito mais além do que a gente sabe nas seleções. Por quê? Você pega a seleção de Portugal também, o Mourinho é considerado um dos melhores treinadores e não é treinador da seleção. Você pega o Guardiola, puta de um trabalho nos clubes e não é treinador. E aqui também, aqui não se vê a capacidade de cada treinador no seu clube ou no que ele está fazendo. Simplesmente a CBF vai lá e escolhe aquilo que mais lhe agrada. Como o presidente, como o vice-presidente conversa e escolhe o treinador. E você, Camilo, acha que dá certo o Dunga ou não? Olha, infelizmente eu acompanho meio a meio aí o que o Giba e o Guido falou, começando pela direção da CBF, né, que já deveria ter sido trocada há muito tempo, mas infelizmente nós vamos ter que aturar ainda. Está saindo o Marinho e vai assumir o Marco Polo Del Nero, ou seja, vai trocar 6 por meia dúzia, deveria se candidatar aí gente nova, com mentalidade nova, porque a mudança tem que vir de cima para baixo, é igual no Brasil, né, falando politicamente. Mudança tem que vir de cima para baixo. E infelizmente, a partir do momento que você volta a usar remédio antigo, é sinal que não tem expectativa de melhora futura. Por quê? Se já não deu certo no passado, o que aconteceu nesse período aí que o Dunga está 3 anos afastado do futebol, o que aconteceu, o que leva o povo a ter uma esperança de que agora vai ser diferente? A minha esperança é nenhuma, porque eu acho que deveria ter. A hora era agora de repente, mesmo com esses dirigentes aí retrógrados, arcaicos, e de repente ter um choque de realidade, uma injeção de ânimo, fazendo o quê? Buscando algo novo, diferente, para injetar ânimo, porque o Dunga já começou com uma rejeição terrível. 80%. 80%. E eu temo, sinceramente, é chato a gente falar isso, mas o Brasil conseguiu pela primeira vez, única seleção do mundo, tomar de 7 numa semifinal, e eu acho que o Brasil está deitado em berço esplêndido e talvez, infelizmente, venha ficar fora até da próxima Copa do Mundo, porque as eliminatórias estão ficando cada vez mais difíceis, porque o mundo lá fora está se condicionando, está se revolucionando, está buscando o melhor, e só o Brasil que está deitado em berço esplêndido. Ou seja, se o Dunga não deu certo 4 anos atrás, 5 anos atrás, o que faz dá a entender que agora ele vai dar certo? Como brasileiro, sou que nem o Edson, tomara que seja campeão, mas não podemos mentir, tapar a realidade. Agora, tem uma coisa, foi uma péssima escolha. A pessoa pode ter tido uma oportunidade, e quando ele teve, a única questão que ficou realmente como um ponto de interrogação foi a não convocação que ele fez do Neymar e do Paulo Ganso, que todo mundo pedia na época, e ele não convocou os 2 jogadores. Mas o trabalho não foi questionado na época por ter convocado errado, ele até teve resultados positivos, e na Copa do Mundo, o Brasil não foi tão mal. É que perdeu aquele jogo com a Holanda, o cara lá também foi um aloprado que meteu o pé no peito do jogador, foi expulso, e aí o Brasil, a coisa desandou. Mas a verdade é que o Dunga, como ex-campeão mundial,
já trabalhou com bons treinadores, já teve uma vez a seleção. Será que ele não pode chegar e falar, peraí, eu sei aonde eu errei e agora não erro mais? Mas o problema não é o treinador. O problema não é ele, o problema é quem está por trás. Eu acho que o problema é que a gente está analisando, é isso que a gente tem que pensar. Nós estamos analisando um treinador. Ninguém está analisando o contexto geral do futebol brasileiro. O futebol brasileiro está arcaico, está feio. Será que a gente não está acompanhando o Campeonato Brasileiro? O que nós estamos vendo aí nesses jogos? Cada jogo horrível. Aí, você vê aí o exemplo claro. Quantos jogadores estão sendo importados aí? Só o Palmeiras trouxe aí quase 7 jogadores da Argentina. Quer dizer, no mercado brasileiro não tem jogador? O que está acontecendo com o mercado? E outra coisa, você acha que o técnico da seleção vai dar jeito no que está acontecendo hoje? Não é um problema da seleção, é que você não tem como, por exemplo, treinar. Como é que você vai colocar uma estrutura numa equipe se você não tem condições de treinamento? A maioria dos jogadores estão na Europa. Né? Como é que você vai analisar o futebol brasileiro de falar, olha, eu preciso pensar 2 ou 3 jogadores do Cruzeiro, do Palmeiras, do Santos, do Corinthians, para formar uma base? Se você não tem futebol à altura da seleção brasileira aqui dentro. Então, o problema maior do Brasil não é a seleção. O problema do Brasil é o futebol brasileiro que está em baixa. O futebol brasileiro que está lá embaixo. Ao contrário do futebol europeu. Que eles estão crescendo, porque estão estruturando o próprio modelo interno. Coisa que o brasileiro não está fazendo. Gilberto, você vai falar daqui a pouquinho sobre esse assunto, mas ouça o que o Dunga falou agora há pouco na sua apresentação. Fala aí, Dunga. Qual é a sua missão, né, nesse retorno à seleção brasileira? Reconquistar o povo após o Brasil ter perdido, né, a chance de conquistar o Hexa, depois de perder para a Alemanha, ou fazer o time voltar a jogar bem, apresentar um futebol vistoso? E se nesse período que você ficou, né, afastado, né, da seleção, o que você aprendeu, o que você conseguiu obter de conhecimento, se você procurou estudar mais, se reciclar mais? E para o Gilmar, se foi fácil convencer o Dunga a ser o técnico da seleção. Bom dia e boa sorte. Bom dia. A minha primeira passagem pela seleção brasileira foi me pedido para resgatar o valor da seleção brasileira, a camisa da seleção brasileira e obter resultados, né? Porque a gente só consegue isso através dos resultados. A segunda passagem aqui, a tendência é nós prepararmos uma seleção brasileira para a Copa do Mundo 2018, né? Vamos ter no caminho a Copa América, onde vamos encontrar seleções que melhoraram muito, em ótima fase, como Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador, todas as seleções que cresceram muito, né? E justamente nessa mescla de jogadores novos com jogadores de maior experiência. Então, a nossa maior ideia, né, que nós vamos ter que trabalhar muito, é preparar uma equipe para as Olimpíadas, que o Galo vai estar na frente no comando, e também nos prepararmos para a eliminatória, que vai ser muito complicada, difícil, e nós temos que estar pronto. Quanto ao futebol, nós temos o talento, a qualidade. Mas ao mesmo tempo, né, só para todos nós pensarmos que gostamos do futebol, nós gostamos muito de falar de talento, de improvisação, mas ao mesmo tempo a gente elogia muito a organização, o planejamento da Alemanha. Então acho que essas coisas, não só da Alemanha como de outras seleções também, nós vamos ter que buscar dentro disso, da organização, do planejamento, buscarmos um futebol com características do futebol brasileiro, mas características que nós temos que colocarmos em evidência dentro do campo, né? Dentro do campo, trazermos jogadores que possam realizar esse trabalho, mas principalmente trazermos jogadores não daquilo que nós podemos pensar do que eles serão daqui a 10, 15 anos, daqueles que eles podem fazer no momento e a curto e médio prazo. Bom, tá aí o Dunga falando, o Gilberto Costa vai falar daqui a pouquinho, mas eu quero dar um recado para você que vai construir ou reformar, ou está construindo ou reformando, precisa de material de construção, passa na Casa Jurado, meu amigão. Casa Jurado, materiais para construção, tudo para a sua obra. Fica ali na rua Cândido Rodrigues, 68, no centro, em São Vicente. O telefone 3468-4487. Casa Jurado, materiais para construção. Gilberto Costa. Olha, esse negócio de falar, vamos supor, estamos falando muito em planejamento. Só que antes da Alemanha ser campeã, ninguém falava que veio com tudo um planejamento. Assim. Só que existe
cobranças, existem aspectos para você abordar. Que nem, a gente fala muito em base. Vamos ver a base. Mas o que é a base dos clubes? Base do clube é quando você chega um jogador lá, levado por alguém, e ele tem a chance de treinar para ver se ele é bom ou não. Você não consegue pôr nenhum jogador em nenhuma base. É difícil você chegar até no portão para você pôr um treinador. Eu sou do tempo que você colocava a chuteirinha debaixo do braço e ia pedir para treinar, e o treinador, numa quarta-feira, deixava você treinar. E se você fosse bom, ele te pegava. Só que agora, lógico, tem toda uma logística, tudo. Só que você não consegue. Aí nós falamos de preparação disso tudo. Aí o que acontece? O futebol brasileiro não sabe marcar, não sabe nada. E todos os jogadores que lá vão lá para fora, quando ele volta da entrevista, eles falam assim, porque eu aprendi a marcar, porque eu aprendi taticamente. Quantos jogadores lá de fora estavam na seleção brasileira, disputando a Copa do Mundo? Quase todos. Todos, só tinha o Fred. Todos. Então, como é que a gente não marca? Toma de 7. Como é que a gente não volta a marcar? Porque é que eu falei, nós estamos, como o Camelo falou, nós estamos achando que nós somos os melhores. Nós estamos melhorando estádio, nós estamos melhorando campos, gramados, estamos esquecendo de preparar atletas, jogadores. Hoje, nós estamos preparando atletas, não estamos preparando jogadores de futebol. Nós temos que ser conceituosos naquilo assim, vamos fazer as coisas certinhas, mas nós temos que jogar com alegria. Nosso futebol está igual da Inglaterra nos anos 70. Passou do meio de campo, um passe, bola parada, vai todo mundo para dentro da área e levanta a bola. Mas esse é problema dos treinadores do Brasil, Giba. Então, por isso que eu estou falando. A estrutura do futebol brasileiro nós estamos jogando, nós estamos copiando a Europa. Olha o time brasileiro que você tem a paixão de assistir um jogo dele. Tem mas nós estamos copiando a Europa. Fala assim, eu gosto do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que está tocando bem a bola. O Cruzeiro tomou um sufoco do primeiro minuto aos 35 do Palmeiras. É por isso que eu falo, então você não está vendo o Palmeiras e o Cruzeiro não está na final da Copa. Mas é que eu estou falando. Então o que se falta? Falta é você ter a liberdade igual o treinador. Porque o treinador hoje, ele não deixa o time dele jogar. Porque o treinador hoje, quando é bola parada, ele põe na área, em jogadas ensaiadas, aquilo tudo. Que nem, você vê na seleção, nós estamos muito mais preocupados. Você viu na Copa do Mundo? Te cortando, mas a gente tem que analisar o que está acontecendo. Todas as seleções que ganharam a Copa do Mundo nos últimos anos, dá uma analisada no futebol do país. O que aconteceu dentro do país naquele período? Você vê a Espanha, a Alemanha foi campeã agora, a Espanha anteriormente. O que acontecia dentro do futebol espanhol? Você via num Barcelona, num Real Madrid, duas equipes maravilhosas da Europa, ganhando tudo, disputando tudo. Aí a seleção espanhola pegou a base dessas duas equipes e colocou na seleção. O que aconteceu? O conjunto, a qualidade técnica fez com que a seleção espanhola crescesse. A Alemanha, hoje, na Copa do Mundo, quantos jogadores tinham do Bayern, campeão da Liga, dentro da Alemanha? 7 jogadores. Mas aí é uma questão econômica. Não é econômica, o jogador não quer sair da Alemanha porque lá ele ganha milhões. Mas não é isso, mas aqui no Brasil com qualidade. Mas aqui no Brasil o cara ganha 100 mil. Mas joga sai um só. Mas sai um só, mas sai os melhores. Não saiu um só saiu o Neymar, só um, e o resto? Como saiu? Quem mais saiu? O Santos hoje era para ter uma seleção com os melhores. Saiu o Neymar, mas há 5 anos atrás saiu o zagueiro, saiu o goleiro. Tem que sair, isso aí é uma coisa que acontece. Aí por que na Alemanha não sai? Porque lá se ganha milhões e se tem um pensamento. Mas se você for pegar, igual você falou há momentos atrás, o Brasil está trazendo jogadores sem competência que nós temos melhor aqui. Será que temos, Gil? Lógico, nós temos melhor aqui. Será que temos? Lógico. Olha, o Nenê Belarmino falou o seguinte, no meu tempo, todo o time brasileiro tinha um camisa 10. Todo o time brasileiro. Hoje nós temos de fora. Tinha Dirceu Lopes, o Palmeiras tem Ademir da Guia, o Corinthians tem Rivelino e o São Paulo tinha Pedro Rocha, que era importado, é verdade. Mas nacional, o jogador brasileiro. Hoje ele falou os 10, recentemente Vila Belmiro, Montijo, argentino,
Fluminense, Conca, Argentina. Mas isso eu falei lá atrás, que os 10... Agora há pouco o Valdívia. Mas eu falei que os 10... Mas eu falei que os 10 de fora era daqui. Agora eu vou falar uma coisa para você. A imprensa brasileira, vou falar, o que Ganso deve? O que Ganso deve para Conca, para Valdívia? Não deve nada. Só que aqui a gente tem paciência com os outros e não tem paciência com nós. É um exemplo também, é uma verdade. Olha, meu amigo, você não tem Sky na sua casa ainda, está esperando o quê? Ligue agora e peça uma Sky, a melhor TV por assinatura do Brasil. Ligue agora, vou colocar o telefone na tela, 4104-1234. Sky, você na frente sempre. Olha, tem promoção, hein? Sky Fit 1, 91 canais. Meu amigo, olha, presta atenção. 91 canais, só R$ 49,90 para pagamento em débito em conta. A Sky Fit 2... com 2 equipamentos de SD, hein? Um na sala, um no quarto, somente R$ 59,80. 91 canais com 2 pontos de SD. Sky Mix HD, são 137 canais, mais 18 canais em HD. Esse você paga só R$ 99,90. Tá esperando o quê? Coloque uma Sky na sua casa. Sky, você na frente, sempre.